Manejo e alimentação de vacas e touros. Parte 1.4. Quais as funções da proteína e da energia para bovinos? Quais alimentos contêm esses ingredientes? Tanto a proteína quanto a energia são vitais para atender às necessidades de mantença, ganho de peso, reprodução e produção dos animais, e permitem o bom funcionamento do sistema de defesa do organismo contra doenças. A energia é, comumente, expressa em nutrientes digestíveis totais, NDT, ou ainda, em energia líquida do alimento. Nesse caso, desconta-se a energia perdida na forma de gases, metano, e calor, e o resultado é a quantidade de energia que é utilizada para a síntese de proteína, a partir dos aminoácidos, para acúmulo de músculo, gordura, ganho de peso, ou mesmo para a síntese dos componentes do leite, tais como proteína, caseína, albumina e globulinas, gordura e lactose, açúcar do leite. Para a síntese desses componentes, é necessária energia líquida, que tem eficiência de utilização diferente para ganho de peso e para lactação. Uma fração da proteína do alimento no rumen é degradada em nitrogênio não proteico, N, e aminoácidos, A. As bactérias e protozoários precisam de proteína que pode estar na forma de NA para se desenvolverem no líquido ruminal. São eles que digerem a fibra do alimento por meio da produção da enzima celulase. Os produtos da digestão do alimento no rumen são os ácidos graxos voláteis, AGV, os quais são absorvidos pela parede ruminal e entram na corrente sanguínea. Daí, são levados para o fígado e, depois, para as células da glândula mamária, para a síntese do leite, proteína, caseína, albumina e globulinas, lactose e gordura, manteiga e creme. As bactérias presentes no rumen, aderidas às partículas de alimentos que não foram totalmente digeridos, passam para o abomaso e sofrem digestão química por meio da enzima pepsina, ativada pelo ácido clorídrico. No intestino delgado, as proteínas também são digeridas pelas enzimas pancreáticas tripsina, quimotripsina e procarboxipeptidase. As bactérias são degradadas em proteína de origem microbiana, sendo absorvidas como aminoácido no intestino delgado dos bovinos, assim como a proteína que escapa da digestão ruminal é degradada em A. Parte do alimento que não é digerido no rumen é eliminada na forma de fezes. Os suplementos energéticos mais comuns são o milho, o sorgo, o farelo de trigo, a mandioca e seus coprodutos, a polpa cítrica e a casquinha de soja. Já entre os proteicos, destacam-se o farelo de soja, o farelo e a torta de algodão, o farelo de amendoim e o farelo de girassol. Proteína em excesso pode causar problemas para vacas em lactação. Sim, o excesso de proteína sobrecarrega o fígado e os rins, pois esse excesso é excretado pela urina, com alto custo energético. Também significa maior custo financeiro, já que a parte mais cara do concentrado é, exatamente, a fração proteica. Há indícios de que a proteína em excesso também pode causar problemas no desempenho reprodutivo. Por isso, o balanceamento de rações é importante. Do ponto de vista fisiológico, existe vantagem no uso de rações com pouca proteína para vacas em lactação. Baixos níveis de proteína reduzem principalmente o consumo alimentar e a produção de leite, o que é altamente indesejável. Além disso, o baixo teor de proteína bruta, PB na dieta resulta em baixa população microbiana no rumen e redução da digestão dos alimentos. Portanto, deve-se fornecer a quantidade recomendada de proteína, que varia principalmente com o peso do animal, o estágio da lactação e a produção de leite, qual o nível máximo de nitrogênio não proteico, amônia, 44 ureia, etc., em relação à proteína bruta da ração para vacas leiteiras. Recomenda-se que a quantidade de nitrogênio não proteico não ultrapasse 13 da proteína total da dieta. O aproveitamento do nitrogênio não proteico pela população microbiana do rumen depende do nível de energia da dieta. Por exemplo, em uma dieta com 18% de PB na base de matéria seca, ms, 6 unidades de PB, 1,3, podem ser provenientes da ureia, ou seja, 100 kg de ureia equivalem a 281% de PB, 45% de NX 6,25 igual a 281% de PB. Então, 2% de ureia no concentrado equivalem a 5,6 unidades de PB. Por isso, usualmente, são utilizados no máximo 2% de ureia no concentrado, pois a energia pode limitar o aproveitamento da ureia pela população microbiana e ser eliminada na urina. Portanto, para utilizar ureia é necessário fornecer um alimento como fonte de energia, como milho moído, sorgo moído e polpa cítrica, que são ricos em energia. Como as vacas leiteiras utilizam o nitrogênio não proteico, na realidade, é a população microbiana, bactérias, principalmente, presente no rumen da vaca que tem a habilidade de usar o nitrogênio de fonte não proteica para a formação de aminoácidos, garantindo o crescimento e a multiplicação microbiana. Salienta-se que o aproveitamento do nitrogênio não proteico no rumen é otimizado quando a energia é disponível em quantidade suficiente para o crescimento da população microbiana. A quantidade de ureia na dieta deverá respeitar os limites recomendados, como no caso da cana, em que se recomenda a adição de 1% de ureia, e nos concentrados, de 2%. As proteínas de origem microbiana que chegam ao abomaso são digeridas e posteriormente absorvidas no intestino delgado, como aminoácidos. O fornecimento de ureia por longos períodos, mesmo que 46 nas dosagens recomendadas, provoca problemas reprodutivos nas vacas. O uso diário de ureia não prejudica a reprodução, se obedecidos os limites máximos recomendados.
Mas o excesso de ureia, ou até mesmo de proteína na dieta, pode interferir, em certas situações, na reprodução das vacas. Energia em excesso pode causar algum problema para vacas em lactação. Sim, o excesso de energia na dieta das vacas pode ser acumulado na forma de gorduras. Vacas obesas, score acima de 4, em uma escala de 1, para vacas muito magras, até 5, vacas muito gordas têm maior propensão para problemas reprodutivos e estão mais sujeitas a apresentar distúrbios metabólicos, como a acetonemia, cetose, doença causada pelo acúmulo de corpos cetônicos no sangue, e o deslocamento diabomaso. A acetonemia provoca redução no consumo de alimento, especialmente na fase inicial da lactação, primeiros 100 dias, com consequências diretas sobre a produção de leite. Por isso, a vaca não deve parir gorda. Qual a importância da alimentação na reprodução? A alimentação é fator extremamente importante para a obtenção de bons índices reprodutivos no rebanho. Rebanhos leiteiros que não dispõem de um bom sistema de alimentação apresentam idade tardia à primeira aparição e longos intervalos de partos. Para se obter uma boa reprodução, recomenda-se que as vacas estejam com score corporal de 3,5 ao parto e que tenham dieta bem balanceada em energia, proteína, fibra, minerais e vitaminas. Usualmente, nos primeiros 100 dias de lactação, recomenda-se utilizar 60% de concentrado e 40% de volumoso, na base de matéria seca. Nos primeiros 100 dias de lactação, a dieta determina o desempenho reprodutivo, e esse tipo de dieta permite maximizar o consumo de alimento nessa fase, porque a energia é importante para a reprodução. Com relação ao metabolismo da vaca, a energia é indispensável para o funcionamento normal dos órgãos, em especial do cérebro e da hipófise, responsáveis pela produção de hormônios necessários para estimular o ovário. Por sua vez, esses hormônios são sintetizados a partir de aminoácidos e de ácidos graxos, e a produção desses compostos é também sempre dependente de energia. Por essas razões, deve-se estar sempre atento à fase inicial da lactação, quando, por diversas razões, normalmente, ocorre deficiência de consumo de energia pelas vacas. Isso pode significar prejuízos econômicos ao produtor de leite, já que em função disso ocorre atraso do retorno